gente tem que responder essa questão. A questão é, né, da lista de campo elétrico devido campo magnético devido à corrente elétrica, e ela diz o seguinte: determina que distância a partir do condutor que conduz I1 o campo tem intensidade nula, nos casos abaixo, sendo 10 centímetros a distância entre os condutores. E a gente tem duas letras, sendo que ambos os condutores estão em, em paralelo, só que aí tem na letra A as correntes têm o mesmo sentido, na letra B as correntes têm sentidos opostos e de uma letra para outra os valores de corrente eles mudam. Então é isso aí, eu vou responder as duas letras, tá bom? Então vamos começar aqui com a letra A. Na letra A, o que é que a gente tem? Eu vou desenhar aqui mais embaixo. Então, na letra A gente tem os dois condutores. Esse primeiro condutor aqui eu vou chamar de condutor 1, certo? Esse aqui é o condutor 1. E temos aí também, vou botar mais próximo aqui, o condutor 2. Na letra A, os dois têm o mesmo sentido, ambos estão para a direita. Então a gente tem é, esse aqui é o I1 e temos também I2, ambos para a direita. O primeiro vale 8, o segundo vale 3. Deixa eu subir aqui. 8 amperes e o outro vale 3 amperes. Então vamos lá. Sabemos que o campo magnético ele é uma grandeza vetorial, né? E aqui, como a gente tem dois condutores, o condutor um e o condutor 2, cada um dos dois tem está circulando uma corrente. Então, independente da zona, né? Ou seja, a gente tem esse ponto que eu vou chamar de ponto P. Eu vou colocar assim, ó, o campo resultante, a intensidade de campo resultante, né? A intensidade de campo resultante, ou seja, o H no ponto P é igual a zero. Então a gente tem que descobrir onde é que fica esse ponto P. E esse ponto P, mais precisamente, é a que distância ele fica do condutor D1. Essa distância do condutor D1 eu vou chamar de D1, certo? O que é essa distância? É a distância do ponto P ao condutor 1. Vou chamar a distância do ponto P ao condutor 2, eu vou chamar de D2. E a distância entre os dois condutores, né? Essa distância aqui, ó, desculpa, gente. Essa distância aqui, essa distância aqui que eu vou chamar de D12 ou D12, ela é 10 centímetros, tá bom? Então, essa outra distância eu vou chamar de D12, que é igual a 10 centímetros. Beleza. O que ele quer saber é D1, a gente não pode se atrapalhar. Eu não vou marcar aqui onde é que está esse ponto, porque a gente não sabe. Esse ponto pode estar em três regiões. Essa região em cima do condutor 1, entre o condutor 1 e o condutor 2 e abaixo do condutor 2. A gente tem que definir, né? O fato é que, o fato é que a gente tem duas correntes circulando em dois condutores retilíneos. Isso significa que a gente vai ter o campo resultante, que eu chamei de HP, o campo resultante HP
E aí vê bem, agora eu estou dizendo que é o vetor campo resultante, eu não estou dizendo que é a intensidade do campo H. Ele vai ser o somatório vetorial do campo magnético produzido pela corrente 1 e o campo magnético produzido pela corrente 2. Então ele vai ser o, o somatório de H1, o vetor H1, né? O, não é a intensidade, tá bom? Quando eu boto essa seta aqui, eu estou dizendo que é o vetor mais o vetor H2. Beleza. Isso a gente já. Isso aqui, somatório vetorial, né? Quando eu coloco a seta, é o vetor. Quando eu coloco a seta, eu não estou dizendo que é a intensidade do vetor, eu estou dizendo que a intensidade, a direção e o sentido do vetor resultante no ponto H ou em qualquer outro ponto vai ser o somatório do campo magnético no ponto P aqui, ó, produzido por pela corrente 1, né, que é o que eu estou chamando de H1, e mais o vetor campo magnético produzido pela corrente 2. Bom, aí o que é que tem que acontecer para a intensidade do campo ser zero? Para a intensidade do campo ser zero, eu preciso ter o seguinte, ó, intensidade de campo. Intensidade de campo é um pouco diferente, né? Não é o vetor completo. Para a intensidade do campo ser zero, a primeira coisa é que quando a intensidade é zero, o vetor não existe, né? Não tem sentido nem tem direção. Se a intensidade é zero, ele não está para nenhum lado. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: se H, se a intensidade é zero, ó, vê bem, vou botar aqui, se a intensidade é zero, aí ela vai ser o somatório, né? A soma vetorial, né? Digamos assim, a soma vetorial de H1 é, eu vou botar isso aqui, tá bom? Mais H2. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que HP em algum ponto vai ser zero, e isso é o resultado da soma vetorial de H1 mais H2. Beleza. Então, o que é que isso diz sobre a intensidade de H1 e H2? Então, vamos lá. Soma vetorial, a gente pode ter algumas situações. A primeira situação de soma vetorial é quando os campos têm mesma direção. Então, aqui a gente tem uma direção, que é a direção horizontal, e aí eu vou simular que a gente tem dois vetores aqui. A gente tem esse vetor aqui, que eu vou chamar o vetor A. Nem sei se pode representar vetor assim com letra minúscula. E esse vetor aqui que eu vou chamar o vetor B. Bom, nesse caso, o vetor A, B ou BA, eu acho que o certo mesmo seria AB. BA no caso, né? Ai, droga. Fiz uma bobagem aqui. Nesse caso aqui, tem que respeitar a questão do sentido aí. O vetor BA, ele vai ser a soma vetorial de V mais A, né? E se a gente for calcular a intensidade, vai ver bem aqui a intensidade da soma desses vetores, ele vai ser a intensidade de B mais a intensidade de A, certo? Agora, se eles tiverem mesma direção, se eles tiverem mesma direção, só que eles tiverem sentidos opostos, ou seja, A tá para cá e B tá para cá, desculpem aí a mão não tão boa. Então, a intensidade do vetor BA não vai ser mais B mais A, vai ser B menos A. Então, percebe? A gente tem essas duas situações quando os vetores possuem mesma direção. Agora, quando os vetores possuem direções
Esse aqui é o vetor A. Se os vetores possuem direções diferentes, aqui ó, a direção do vetor é diferente. Aí a soma vetorial, né, a soma vetorial, a representação da soma vetorial aqui no plano seria isso aqui, né? Um, dois, três. Seria você fazer uma projeção do vetor A. Deixa eu descer um pouco aqui, que não está querendo escrever. A projeção do vetor A e uma projeção do vetor B. E a soma seria a origem de A e B até a ponta aqui das duas projeções. Aí isso aqui é o vetor BA. Aí como é que a gente calcula a intensidade desse vetor BA? Eu não lembro bem, mas acho que é BA ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais. Peraí, vamos pesquisar aqui que eu esqueci. É, soma, V, é, módulo, módulo, intensidade, intensidade, soma, vetores. Vamos ver aqui. É, cadê? Aqui, aqui, ó. É AB, o cosseno é menos, né? É menos duas vezes A cosseno do ângulo. É isso? É, correto. É menos. Tá esquecido só isso. Final de menos. Vamos lá. Então aqui seria menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno. Vou botar aqui alfa. Alfa é o que? O ângulo disso aqui. Alfa. Então tem essas diferenças, né? Então aqui, ó, o que é que a gente tem na nossa questão? A gente tem que os condutores, eles estão paralelos e o sentido da corrente são os mesmos. Então, assim, se a gente olhar os pontos acima do condutor um, entre o condutor um e o condutor 2 e abaixo do condutor 2, que eu vou chamar esse aqui de zona. Eu vou chamar aqui, é totalmente aleatório, tá bom? Isso aqui acima eu vou chamar de zona A. Entre um e 2 eu vou chamar de zona B. E aqui eu vou chamar de zona C. Então esse ponto vai estar ou em A, ou em B, ou em C. Então, assim, como é que o campo se comporta nessas zonas? Vai ser entrando ou saindo do plano. Para os dois casos, o campo H1 e H2 vai estar entrando ou saindo do plano. Do plano da tela, no caso, né? Então, eles vão ter mesma direção, que é entrando ou saindo, significa uma direção perpendicular ao plano da tela. Se eu apagar isso aqui, tá bom? Isso aqui é só uma revisãozinha. Beleza. Então, eles têm mesma direção. Se eles têm mesma direção, a gente viu aqui embaixo que eles podem ser soma ou subtração. A intensidade do campo resultante ou vai ser a soma da intensidade do campo H1 ou mais H2, ou então a subtração das duas intensidades. Aí vamos pensar aqui. Para a intensidade de HP ser zero, isso aqui vai ter que ser a soma ou subtração de H1 e H2. Obviamente, isso aqui vai ter que ser uma subtração, né? E agora eu estou falando de intensidade, tá bom? Ou seja, ai, ai, vacilei. Para a intensidade HP ser zero, que é o que está aqui, a intensidade de H1 menos a intensidade de H2. Não é isso? Porque se for a soma das intensidades de H1 mais H2, se um deles forem diferente de zero, já nunca vai ser zero, né? Porque a gente só tem uma soma, só pode dar zero se os dois fatores forem zero.
E aqui nesse caso não vai ser zero porque a gente tem corrente, a gente já sabe que vai dar algum campo. Então isso aqui tem que ser uma subtração. Logo, isso quer dizer o seguinte: a gente passa H2 para o outro lado, a gente significa o quê? Que H1 tem que ser igual a H2. Ou seja, que a intensidade do campo, ai, ai, a intensidade do campo produzido por H1 tem que ser a soma da intensidade, perdão, tem que ser igual à intensidade do campo produzido por H2. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ele vai alinhar aqui, pronto. Então, a gente precisa disso. Então, a gente tem que descobrir em que situação eles vão ser opostos, né? Porque ele só vai ser subtração se tiver. Só vai ser a subtração aqui, a soma vetorial só vai ser uma subtração de números escalares, né? A intensidade só vai ser uma subtração se eles tiverem mesma direção e sentidos opostos. Então, a gente tem que descobrir em que zonas aqui, A, B ou C, eles vão ter sentidos opostos e, e depois a gente vai escolher um ponto e H1 tem que ser igual a 2, tá bom? Então vamos lá. Determinando a regra da mão direita, eu vou botar esse aqui de, sei lá, um de verde. Primeiro aqui vai ser verde o campo. Então, campo H1 vai ser verde. Como é que se aplica a regra da mão direita? Você vai pegar uma caneta, vai colocar o sentido da caneta, a ponta da caneta no sentido da corrente, né? E aí vai colocar assim, ele na horizontal, obviamente, né? Você tem que representar o condutor. A ponta da caneta no sentido da corrente, aí você vai colocar o seu polegar direito no sentido da caneta, né? Que é o sentido da corrente, e vai segurar a caneta com os demais dedos da mão direita. Aí você vê que os seus dedos, eles estão, se você olhar assim por frente, eles vão estar por trás da caneta. Ou seja, é como se os seus dedos estivessem passando por baixo da caneta, entrando embaixo da caneta, subindo por trás da caneta e indo na sua direção acima da caneta. Ou seja, em cima da caneta, o campo magnético H1, ele está saindo do plano e a gente representa saindo do plano com um ponto, um pontinho. Isso aqui é H1. E abaixo da caneta ele está entrando. E a gente representa com um X. Isso aqui também é H1. Agora vamos ver. Eu vou representar isso aqui de, sei lá, esse tom aqui, laranja. Enfim. Obviamente, se aqui o sentido da corrente é o mesmo, vai ser a mesma coisa também. Então, H2 vai estar acima, ele vai estar entrando. Isso aqui é H2. E abaixo ele vai estar. Perdão, gente. Acima ele vai estar saindo e abaixo ele vai estar entrando. Então a gente tem que procurar uma região. A gente tem que procurar uma dessas três regiões, ou mais, ou duas, no caso, onde o sentido do campo sejam opostos. Obviamente aqui, H2 ele não se limita até essa região B, ele vai subindo e vai também para a região A. Assim como H1, ele está ali na região A, sempre saindo do plano. Na região B ele está. Eu vou até representar isso aqui. Então, ó, isso aqui significa que ele está em todas as regiões aqui em cima, ele está saindo do plano, inclusive aqui acima, ó. Assim como H1, abaixo do condutor 1, ele sempre vai estar entrando no plano, inclusive abaixo do condutor 2. E aí a gente vai procurar agora regiões onde é que eles sejam opostos. Ó, na região A, tanto H1 quanto H2 estão saindo do plano. Dá para ver aqui o pontinho. Na região B, H1 está entrando e H2 está saindo. Então, beleza. Na região C, os dois estão entrando. Ou seja, aqui em A, os dois vão estar somando, né? Vai ser uma soma. Em C vai ser uma soma e em B vai ser uma subtração. E a gente precisa de uma subtração. A gente precisa que eles sejam opostos. Então, o ponto P, ele vai estar por aqui, ó.
Marcar aqui o ponto P. Então, digamos que o ponto P esteja aqui, ó, entre um e 2. Não sei a que distância de um, não sei a que distância de 2. Eu sei que essa distância aqui a gente chamou de D1. Essa distância aqui a gente chamou de D2. E essa distância total a gente chamou de D12. E a gente sabe o valor dessa distância. Aí agora a gente vai calcular a intensidade de campo um e 2 nesse ponto P, usando essas representações. Aí vamos lá, ó. Concordam comigo que D12 é igual a D1 mais D2? Concordam? Ó, se a distância do condutor 1 até o ponto P é D1, a distância do condutor P, perdão, a distância do ponto P até o condutor 2 é D2, então se a gente somar D1 mais D2, isso aqui vai dar a distância do condutor 1 para o condutor 2, né? Que é D12. Beleza, isso é verdade. E se D12 é 10 centímetros, ou seja, é 0,1 metro, né? Porque a gente só vai colocar na equação como metro. Então, se eu quiser representar o valor de D2 em função de D1, eu posso trazer o D2 para cá, ó, e dizer que, né, eu posso jogar para lá e dizer que 0,1 menos D1, ou seja, D2 é igual a 0,1 menos D1. Isso vai facilitar a gente bastante, tá bom? Agora vamos para as contas. Em um condutor retilíneo, a intensidade de campo é dada dessa forma aqui. Eu vou calcular para H1 é igual a corrente, no caso aqui 1, dividido por 2π vezes a distância do ponto até o condutor onde é que está circulando corrente, que nesse caso aqui é D1. Já H2, essa é a equação, né? Já H2 vai ser I2, 2π vezes D2. Beleza. Aqui a gente sabe o valor da corrente e sabe o valor, e só sabe isso, né? Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe que H1 tem que ser igual a H2 para que o campo resultante HP seja igual a zero. Então a gente pode igualar isso aqui. Vamos lá, vamos igualar. Se eu sei que H1 é igual a H2, então eu posso dizer o seguinte: I1 dividido por 2π vezes D1 é igual a I2 dividido por 2π vezes D2. Beleza. Agora vamos começar a substituir o que a gente sabe. H1 é igual a 8. Perdão, I1 é igual a 8 e 2 é igual a 3. Então vamos começar por aí. Isso aqui é igual a 8 dividido por 2π vezes D1. Lembrando que D1 é o resultado que a gente quer. Isso aqui é igual a 3. Daqui a pouco eu confiro, mas eu acho que é 3 sobre 2π vezes D2. Só que em vez de colocar D2, deixa eu ver se é 3 mesmo. Em vez de colocar D2, eu vou colocar isso aqui, 0,1 menos D1. Por quê? Porque é igual a D2, não vai mudar nada. Só que eu vou deixar tudo em função de D1. Mas a única coisa que eu não vou saber aqui é D1. E aí eu consigo resolver o problema. Então vamos lá. Então abre parênteses aqui, né? Porque é 2π vezes D2. Então, como aqui tem uma subtração, eu vou ter que abrir parênteses. 0,1 menos D1. Beleza. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo multiplicar os dois lados da equação por um número comum, tipo 2π, e aí eu vou acabar simplificando 2π, 2π, já reduz bastante nosso problema. Aí aqui, vamos seguir.
Aí eu vou fazer o seguinte, é, meio pelos extremos, né? 3 vezes D1, 3D1 é igual a 8 vezes 0,1 menos D1, ou seja, 8 vezes 0,1, eu já vou botar o resultado já para adiantar. 8 vezes 0,1 é 0,8, menos 8 vezes D1. Eu vou passar D1 para o outro lado, aí vai ficar 3D1 mais 8D1 vai ser igual a 11D1, que é igual a 0,8 metros. A gente passa o 11 dividindo, a gente vai ter que D1 é igual a 0,8 metros dividido por 11. Isso aqui a gente vai ter que D1 é igual a quanto? Aí é só dividir. Isso vai dar 0,727 ou 73 aproximadamente. Isso aqui está em metros. Se você quer colocar em centímetros, você pode dizer que D1 é igual a 7,3 centímetros. Show? E é isso aí, é assim que a gente responde essa questão. Essa daqui é a mais fácil. Por quê? Porque a gente só tem uma região da que eles são opostos, que é a região B. Agora vamos fazer o segundo. O segundo é um pouquinho mais chato. Pronto, adicionei aqui outra folha. Aí vamos lá, para o segundo. Deixa eu repretar aqui de preto. Então, no segundo, o que é que a gente tem? A gente tem dois condutores, né? Já chamei isso aqui de um, dois. As mesmas coisas vão valer, tá bom? Aí a região, vou botar de verde a região, boto outro de vermelho. A região vai ser, não, melhor, vou colocar aqui de a região, né? A, região B e região C, que é onde é que eles podem estar interagindo. Aí a gente tem I1 nesse sentido. Eita, foi mal, foi mal, foi mal. E 2 no sentido contrário. 6 e 2. E 1, 6 amperes. E 2 no sentido contrário. Peraí, deixa eu botar embaixo aqui para melhorar. E 2 aqui, ó. Sentido contrário. E 2 igual a 2 amperes. Beleza. E aí ele quer mesma coisa. Vou fazer aqui a construção. Então, vamos lá. O que é que ele quer? Mesma coisa, mesma coisa. Ele quer o valor de D1. E o que é D1? A distância do ponto P até o condutor 1. D2 é a distância do ponto P até o condutor 2. E D1, 2 é a distância entre os dois condutores, que é 10 centímetros. Certo? Eu não vou colocar interrogação aqui em D2, embora a gente não saiba quanto vale D2, não importa, porque ele não está pedindo isso, né? Então vamos lá, vamos determinar o sentido dos campos, né? Aí, isso aqui a gente já sabe, né, gente? A gente já sabe que para a intensidade de campo ser zero, vou botar assim, ó.
Para a intensidade de campo no ponto P ser zero, o que é que a gente tem que ter? A gente tem que ter H1 e H2 com mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade, né? Então, H1 tem que ser igual a H2, isso aqui eu estou falando de intensidade. Eles têm que ter, vou botar aqui embaixo, ó, direção tem que ser a mesma e sentido, vou botar um S, tem que ser oposto. Beleza? Lembra disso. A gente chegou na conclusão disso aí na letra anterior. Aí eu vou representar um de verde, o outro de vermelho. Bora lá. H1 vai ser vermelho. H1, a gente determinou o sentido de H1 no exemplo anterior, né? Em cima, ele tá. Vou botar aqui, ó. Em cima, ele tá entrando no plano. O sentido da corrente é o mesmo, então vai ser o mesmo. E embaixo, ele tá. Perdão, gente. Gafe aqui. Em cima ele está saindo do plano e embaixo ele está entrando no plano. Isso aqui é o nosso H1. Ficou muito perto. Esse aqui é o nosso H1. E aí, lembrando, né? Isso aqui vai se expandir, tá bom? Ó, botar assim, ó. Assim como aqui embaixo também se expande. Quiser, pode representar até em cima do contor 2, certo? Ele passa ali em cima do contor 2, tranquilo. E o outro vai ser verde. E aí aqui vamos determinar o sentido do H2. H2 a corrente está para a esquerda, então você vai colocar uma caneta, meio que assim em cima do papel, né? Aí você vai botar a ponta da caneta para a esquerda, a caneta na horizontal e vai se imaginar segurando a caneta com o polegar no sentido da corrente. E aí o que é que a gente tem? A gente tem que o campo ele vai estar polegar no sentido da caneta para a esquerda. O campo, a mão agora da gente está segurando a caneta pela frente e os dedos estão passando por trás. Os dedos entram em cima da caneta e saem por baixo da caneta. Então eles entram em cima da caneta, ou seja, a caneta aqui no caso é o condutor 2, né? Eles estão entrando aqui em cima e aqui embaixo eles estão saindo. Isso aqui, lembrando, é H2. E aí você vai determinar em que regiões eles são opostos. Aqui a gente tem um problema. Ele é oposto tanto na região A, que é essa região acima, né? Essa região aqui, ó. Então eles estão opostos tanto na região A quanto na região B. Então aqui eles são opostos, satisfazem, né? Em todas as regiões satisfazem que eles têm a mesma distância. Só que apenas em A e em C eles satisfazem ter sentidos opostos. Então, ou precisa ser em A ou em C. E eu não sei, mas nessa situação não vai ser nos dois, vai ser em um dos dois. Aí, como é que você vai determinar isso? Você vai ter que escolher um dos dois e vai ter que testar, ver se vai dar certo. Então, vamos começar com A. Se ele tiver em A, vou botar assim, ó. Se o ponto P for na região A, o que é que a gente tem? Vamos lá. Se ele for em A, o ponto, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar embaixo. Eu preciso aumentar isso.
2, que eu preciso ter mais espaço para trabalhar aqui com essa imagem. Apagar também, porque eu preciso que a caneta seja da mesma cor, né? Preta. Desculpa aí essa interrupção. A segunda ficou melhor. Então, primeira situação, se esse ponto for aqui, ponto P, isso significa que essa distância aqui é a distância D1, que é a distância que a gente quer, e a distância D2, ela é isso aqui, ó. Isso aqui vai ser D2. Então, sabendo que essa distância é D12, o que é que a gente pode dizer sobre D2? D2 é igual a D12 mais D1. Correto? Beleza. Isso é. Ai, ai. E toda essa teoria que eu tô. Tudo isso que eu tô representando aqui, o local do ponto, eu tô supondo. Eu vou botar aqui, né? Antes. Se o ponto P for na região A, tá bom? Aí D2 é igual a D12 mais D1. Ou seja, D2 é igual a 0,1 mais D1. Se o ponto P não for na região A e for na região C, aí muda, tá bom? É diferente. E o D também, o D1. Mas a gente sempre vai estar escrevendo aqui, como ele quer D1, a gente sempre vai escrever D2 em função de D1, para simplificar na hora do cálculo. Aí vamos lá. Agora é igual, tá bom? Então, se H1 é igual a H2, eu vou já representar aqui, ó. I1, quanto vale I1? 6. Eu vou colocar I1 para não ter 2π vezes D1 é igual a I2 sobre 2π vezes D2. Aí vamos aqui para baixo. Vamos trabalhar isso aqui, tá bom? É, isso aqui vale quanto? I1 vale quanto? Vale 6. Então I1 vale 6, 2π vezes D1 é igual a 2, que é I2, 2π vezes D2. Quanto vale D2? D1, 2, ou seja, 0,1 mais D1. Lembrando que a gente vai substituir agora, como é o produto aqui de 2π vezes uma soma, então a gente abre parênteses, 0,1 mais D1. Aí beleza. Aí você pode seguir esse cálculo e calcular D1, porque agora a gente só tem uma incógnita, né, que é D1. Tranquilo. E aí você vai se surpreender com a resposta, porque essa resposta vai dar negativa. Ou se você for mais atento, você já vai conseguir perceber o seguinte aqui, ó. Que isso aqui é H1, tá bom? Essa primeira parcela é H1 e essa primeira parcela é H2. Você vai perceber que, em se tratando de distâncias, a primeira parcela sempre vai ser maior do que a segunda parcela. Por quê? Ó, pegue qualquer valor da distância, pegue qualquer valor da distância, ignore aqui 2π, né? Que você vai cortar. Aí, digamos assim, digamos que a distância seja 10 centímetros. Vamos supor. 6 dividido por 10, 10 não, 10 metros. Vamos supor que seja 10 metros. Aí 6 dividido por 10, 0,6. 2 dividido por, aí é 10 mais 0,1.
Ou seja, 2 dividido por 10,1. Isso vai dar menor do que 2, vai dar entre 0,19, né? 2 dividido por, perdão, menor do que 0,2. Então, ó, para um valor de distância, aqui deu 0,6, aqui deu 0,19. Bom, se você colocar qualquer valor de distância, sempre a primeira parcela vai ser maior do que a segunda. Por quê? Porque o numerador, que é a parte de cima aqui dos dois lados, é maior o desse lado de cá, e o denominador, esse lado de cá é maior. Então você tem, nesse daqui, o numerador é maior e o denominador é menor, ou seja, ele vai sempre dar um valor maior. Se o lado esquerdo da igualdade, o numerador é maior, e sempre vai ser maior porque é 6 e o outro é 2, e o denominador ele sempre vai ser menor, então você tem um número maior dividido por um número menor, sempre vai dar maior do que um número menor do que esse 6, dividido por um número maior. Então isso aqui não tem como ser certo, não tem como dar certo, tratando-se de distância. Se a gente pegar distância, lembrando, distância são são elementos dentro do conjunto de números naturais. É naturais, meu Deus, que inclui o zero. Eu acho que é naturais. Ou seja, não pode ter valor negativo de distância. Agora, claro, se você diz que a distância está dentro dos números reais, aí beleza, tem número negativo, e essa igualdade é totalmente possível. Se você não tiver essa percepção, você pode resolver. Então vamos resolver isso aqui. Aí você vai chegar a uma impossibilidade, ó. Vamos simplificar. Ai, ai. Segura um pouquinho que ele ajeita. 6. Aí simplifica, né? 2π, 2π. D1 igual a 2 dividido por 0,1 mais D1. Meio pelos extremos, certo? Vai dar o quê? 2D1 igual a 0,6 mais 6D1. Passa o 6D1 para o outro lado, aí vai ficar mais 2D1 menos 6D1 menos 4D1 igual a 0,6. Isso aqui vai dar o quê? Um D1 igual a 0,6 dividido por menos 4. E isso daqui vai dar 0,15, né? Menos 0,15 no caso. Menos 0,15 metros. Aí tem esse problema, a distância não pode ser negativa. Só que isso aqui, essa resposta aqui, o que é que você pode entender dessa resposta, se você quiser parar por aqui? Você pode dizer, ó, se eu assumir que o ponto P é em cima do condutor 1 e a distância deu negativo, isso significa que o ponto P é abaixo do condutor 2, na região C. E a distância do condutor 1 para o ponto P é de 15 centímetros. Aí, beleza. Aí a resposta é essa. Mas você não pode deixar uma distância com menos 0,15, né? Distância negativa. Aí, beleza. Digamos que você, não, eu não sei se isso que o professor acabou de falar é verdade. Ou seja, eu não sei se a distância do ponto P para o condutor I1 é 15 centímetros abaixo do condutor, né? E esse ponto está abaixo do condutor 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou refazer toda a conta como se o ponto P estivesse na região C, para ver se ele vai dar 15 centímetros e vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos refazer isso. Desculpa. Vamos lá. Então, o que é que vai mudar aqui? Eu acho que eu vou preferir apagar.
E aí vocês depois dê uma pausa aí no vídeo, você escreve essa solução e depois reescreve, né, a solução certa embaixo, digamos assim. Então, ó, D2 não tem essa distância. O ponto P não está aqui. Eita, perdão, essa daqui, beleza, tá certo. Então vamos lá. Agora sim eu vou assumir o seguinte: se P estiver, né, ou for, botar assim, na região C. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Supondo que o ponto P esteja aqui, aí a gente tem D1, isso aqui vai ser D1, e a gente tem D2 como isso aqui. Aí tudo muda, porque na verdade agora significa que D1 é a soma de D2 mais D12. E se a gente quer isolar D2, né? Lembrando, o objetivo é isolar D2 aqui. Ele vai ser igual a D1 menos D12. Ou seja, D2 vai ser igual a D1 menos 0,1. Aí você faz toda aquela igualdade. Como eu já fiz várias vezes, eu vou simplificar aqui, tá bom? Já vou botar os valores. 6 dividido por 2π vezes D1 é igual a 2 dividido por 2π. Aí, em vez de D2, já vou botar aqui a parênteses, D1 menos 0,1. Fecha parênteses. Aí, isso aqui a gente pode simplificar, né? Pá, pá aqui. 6 D1 igual a 2 D1 menos 0,1. E aí, meio pelos extremos, a gente tem o quê? A gente tem 2D1 igual a 6D1, tá certo isso? Tá, vamos lá. 6D1, deixa eu subir um pouquinho, né? 6D1 menos aí 0,1 vezes 6, 0,6. Aí agora a gente vai reorganizar aqui, né? Aí 2D1, aí passa o 6D1 para cá, vai ficar menos 4D1 igual a menos 0,6. Aí você pode multiplicar os dois lados aqui por negativo, né? Vai ficar 4D1 igual a 0,6. E aí você passa dividindo, D1 vai ser igual a 0,6 dividido por 4. E a gente já viu que D1 vai ser igual a 0,15 metros. Aí se você quiser colocar em centímetros, D1 é igual a 15 centímetros. E é isso aí. Show?
Beleza.